Olá, tudo bem? Nós estamos aqui então para mais uma aula do nosso curso de exegese e homilética. Nós tínhamos aí afastados alguns dias, recuperando aqui de uma cirurgia, mas estamos recomeçando aqui o nosso trabalho. E esse é o canal Um Papo de Teologia. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva, aproveite aí esse tempinho da vinheta para você se inscrever e ativar o sininho para que as notificações cheguem até você sempre que nós colocarmos aqui um vídeo novo. Hoje nós vamos continuar aquele assunto que começamos na última aula. Falamos lá de introdução e conclusão. Hoje nós iremos falar da proposição de um sermão. Então, pegue aí o papel, a caneta, se prepare, daqui a alguns segundos nós estaremos de volta. Então vamos lá. Nós vimos que um bom sermão, ele começa com uma boa escolha do tema, com um bom título, né? Você precisa falar para as pessoas que vão te ouvir sobre qual assunto que você pretende pregar, você pretende ministrar naquele dia. Depois disso, nós precisamos de uma boa introdução, algo que chame a atenção das pessoas. Você ganha a atenção das pessoas na introdução. E também dissemos que um bom sermão sempre termina com aplicações, com uma boa conclusão de tudo aquilo que você falou. Mas e o meio do sermão? Então, nessas duas aulas agora, nós vamos abordar esse tema. E a primeira coisa que eu preciso te falar é, você escolheu o tema, você colocou um bom título no seu sermão, você fez uma boa introdução, mas agora você vai passar para a próxima parte, para o próximo tópico, para a próxima subdivisão do sermão. O que você deve fazer? Qual deve ser agora o próximo passo? Basta terminar a introdução e aí começar a falar primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto? Absolutamente não. Não. Você precisa aqui estar atento. Entre a sua introdução e o seu primeiro tópico, o primeiro ponto do seu tópico, você precisa criar uma conexão. Você precisa falar algo que ligue o que você disse na introdução com aquilo que você pretende dizer no desenvolvimento do seu sermão. Essa declaração simples, né, do assunto que você, pregador, vai expor, nós chamamos de proposição. Então vamos lá. O que é proposição? É uma declaração simples do assunto que você irá abordar e explicar naquele sermão. Então não é uma declaração feita de qualquer forma, tá? Mas você, de forma organizada, de forma sintática, né? A sua proposição não pode ser muito extensa. Você vai passar para o seu público, você vai passar para os seus ouvintes, vai passar para a igreja qual é, no fim daquele sermão, qual é a verdade que você espera que eles tenham aprendido, que eles tenham assimilado. Por quê? Porque é muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim, nossa, que palavra boa, não é? No fim da exposição, normalmente muitas pessoas falam, que palavra boa, inteligente, né? Ungida. E aí você pergunta para essa pessoa, e o que você aprendeu? O que ficou marcado no seu coração do que foi dito? E não se espante, na maioria das vezes as pessoas não conseguem resumir o que elas aprenderam ou te dizer algo que esteja ali de verdade ligado ao sermão que você acabou de ministrar. Isso acontece por quê? Porque você não ativou o cérebro dessas pessoas para prestarem atenção em tudo aquilo que você iria falar debaixo de um tema, debaixo de uma proposição, que você já havia de antemão definido que era o seu objetivo com aquele sermão. Entendeu? Não espere que as pessoas descubram ao longo do seu sermão o que você está querendo ensinar para elas. Diga,
Diga isso, e diga de forma clara. Diga de forma clara. Não adianta você colocar um bom título, não adianta fazer uma boa introdução e fazer, quando terminar, ao final, uma boa conclusão, se você não conseguiu trazer para a pessoa de forma clara, de forma simples, para que ela internalizasse isso, né? Qual a verdade que você, ou quais as verdades que você pretende expor com aquele sermão e que você deseja que seja uma verdade na vida de quem está te ouvindo, que isso possa de fato edificar quem está te ouvindo. Muitas pessoas chamam a proposição de tese, não é? Se você estivesse aí trabalhando para um mestrado, para um doutorado, você partiria de uma ideia que seria, no fim daquele mestrado, daquele doutorado, a tese que você defenderia. No dia da sua defesa, você iria defender a tese que lá no começo você havia estabelecido. É claro que ao longo do tempo, no caso de um mestrado, de um doutorado, essa tese ela pode sofrer alterações. Até a própria nomenclatura pode mudar. Mas um sermão não, um sermão é curto. Você precisa entender que isso tem que ser trabalhado antes. Então, eu poderia te dar alguns exemplos de proposições que seriam boas proposições. Digamos que você vai pregar sobre 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, não é? O texto diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você colocou lá então um tema, você escolheu um tema, você fez uma boa introdução, falou um pouquinho ali sobre Timóteo, o verdadeiro filho na fé, né? E agora vai fazer uma proposição. Qual seria uma boa proposição para esse texto? Pensando aqui rapidamente, você poderia dizer assim: a meditação diária nas Escrituras é um requisito essencial para uma vida cristã vitoriosa. Percebe? O texto está falando de quê? De apresentar-se como alguém que maneja bem a Bíblia. E aí você diz: aquele que medita todos os dias na Bíblia tem uma vida cristã vitoriosa. É uma proposição. Entendeu? Percebe? A igreja agora vai me ouvir sabendo que o que eu quero que ao final eles tenham entendido, a importância da meditação diária na palavra do Senhor. Digamos, vamos pegar outro texto, digamos que você leia João, capítulo 4 do Evangelho de João, e você diga lá, porque chegará o dia, esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será que nesse monte em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. E aí você fez novamente uma introdução, falou um pouquinho de Samaria, explicou ali aquele contexto, e agora vai fazer uma proposição. Qual seria uma boa proposição? O Senhor deseja que a adoração nasça, proceda do íntimo. Deus não espera de você uma adoração superficial. Olha só, percebe? Você, na proposição, disse algo que não teve nada a ver com o título, necessariamente, que não estava na introdução, mas você está falando para a igreja. Eu vou falar sobre o que, igreja? Eu vou falar que quando você estiver adorando, a sua adoração precisa nascer do seu interior. Então, não é a maneira que você levanta a mão, não é a maneira que você bate palma, não é a maneira que você pula, não é a maneira que você canta, não é a maneira que você dança, porque esses são reflexos externos. Deus está interessado na adoração que nasce dentro. Percebe? A igreja já sabe o que eu vou falar. Não tem, a igreja não terá dificuldades para entender esse sermão. Um último exemplo, digamos que você queira falar sobre Gálatas, o texto de Gálatas. De Deus não se zomba, não se engane, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E você agora falou um pouco lá da Galácia, fez lá uma introdução e vai fazer a proposição. Qual é a proposição? Ninguém está livre das consequências dos seus atos. Pronto. Entendeu?
Ninguém está livre das consequências dos seus atos. Não há uma garantia de que você será privado de colher aquilo que você semeou. É óbvio, a misericórdia de Deus pode te alcançar em várias situações, mas a regra é que ninguém está livre das consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Perceberam? Eu te dei 3 exemplos de proposições simples, né, de 3 textos, para você não só enriquecer o sermão, o objetivo da proposição não é esse, mas fazer com que a igreja entenda, fazer com que haja crescimento, edificação do corpo de Cristo, de quem está te ouvindo. A pessoa precisa entender o que você está falando, por que você está falando e como aquilo pode ter uma aplicação prática na vida dela. Então talvez você se pergunte, tá bom, eu entendi o que é proposição, entendi como fazer, mas por que eu devo fazer? Eu vou te dar 2 motivos, bem rápidos. Primeiro, a proposição é o alicerce do seu sermão. É a proposição que quem vai definir a estrutura do seu sermão. Você, enquanto estiver ali elaborando o seu sermão, vai lembrar o tempo todo. Eu, particularmente, eu costumo fazer assim, eu faço a proposição e deixo a proposição, geralmente eu digito os meus esboços, eu faço a proposição em negrito, porque durante todo o tempo, quando eu estiver fazendo os pontos do sermão, eu estou olhando para aquela proposição e estou me lembrando, para que eu não fuja do que eu quero falar, do que eu tenho no coração para entregar para a igreja. Entendeu? Então, a proposição é o alicerce. É ela quem vai sustentar a estrutura. Ela vai se relacionar com o seu objetivo lá no início e vai se relacionar com a conclusão no fim. É a proposição quem te dá um norte. Não é o tema. Não é o tema. Nem tampouco o título. Quem vai dar um norte para o seu sermão, para que você faça ali os pontos do seu sermão, é a proposição. Porque você pode pegar qualquer texto da Bíblia, por exemplo, vamos voltar aqui para o texto de Timóteo 2. Eu disse lá, o tema, né? Ali seria a proposição, perdão, que eu escolhi foi meditar diariamente na palavra de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa. Tudo bem. Agora vamos lá. O texto diz assim, procura apresentar-te a Deus. Olha, eu poderia tranquilamente fazer um esboço de um sermão com o tema de como eu devo me apresentar a Deus. Pegaria a palavra ali aprovado, né? Pensaria um pouco nessa palavra lá no grego, né? No dokimos lá do grego, e trabalharia essa palavra ao longo do sermão. Eu teria uma outra proposição. Por quê? Eu escolhi um outro tema, mas é o mesmo texto. Então, Spurgeon já nos disse que a palavra de Deus é infinita. Você nunca vai conseguir pregar todos os temas da palavra de Deus. Ainda que você pregue todos os dias e várias vezes ao dia, você não vai conseguir pregar todos os temas. Por isso a proposição é importante, porque ela é o seu alicerce. Ela te dá a direção. Como o seu sermão vai caminhar? Para que você não se perca, para que você não fique falando coisas que não estão ligadas àquilo que você pretende ensinar, para que você não confunda a igreja. É verdade que existem pregadores que falam de tantas coisas durante o sermão que no fim você não sabe mais por que ler o texto que ele leu lá no começo. Isso é ruim. Isso é ruim. As pessoas não conseguem absorver nada, elas não aprendem nada e a vida não é transformada. Então é importante você entender, é importante fazer uma boa proposição. Segundo motivo, a proposição vai determinar o rumo do seu sermão. Percebe? De uma forma assim, para quem é mais experiente, de uma forma clara, a proposição já mostra se aquele sermão é um sermão evangelístico, se aquele sermão será, né, um sermão exortativo, se aquele sermão será um sermão de ensino. A proposição vai mostrar tudo isso. Agora, para quem não tem experiência, ou para a igreja que está ouvindo, a proposição ela dá o rumo. E isso é importante porque muitas vezes o pregador está falando de um assunto e a igreja está pensando em outro assunto.
porque ele não conseguiu captar a atenção da igreja para o assunto que ele quer abordar. Então ele lê um texto, às vezes é um texto vago, né? Por exemplo, ele vai lá e lê o texto de Ezequiel, lá do Vale de Ossos Secos. E ele começa a falar tanta coisa que não necessariamente esteja ligada ao texto, que a igreja, por si só, a igreja está com a Bíblia, a igreja começa a ler o texto e começa a pensar em outras coisas. E quando aquele sermão termina, o pregador não trouxe nada para a vida da igreja. Entende? Então, não tenha preguiça de fazer a proposição. Eu sei que, às vezes, até você se acostumar, porque depois isso vira uma coisa mecânica, mas até você se acostumar, eu sei que vai te dar um pouquinho ali de trabalho, mas não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Faça uma proposição bem feita. Não tenha também receio de ler a sua proposição. Às vezes a sua proposição vai ter ali 2 linhas, 3 linhas, não vai dar para você decorar essa proposição toda. Aqui eu falei proposições pequenas, mas às vezes a sua proposição é maior. Então, não tenha nenhum receio, não tenha vergonha de ler a sua proposição. Então, hoje, eu desejo falar sobre. Leia a sua proposição, não tem problema. Irmãos, os grandes pregadores da história, Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, né? Lutero e vários outros pregadores, Jonathan Edwards, para trazer um puritano, né? Pregavam sermões escritos, eles liam o sermão. Um dos mais famosos sermões de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, tem 32 páginas e ele leu as 32 páginas. Percebe? Não há problema em você ler. É claro que se você, na nossa vida moderna, se você tem um sermão escrito, você só fica lendo o tempo inteiro sem ter técnicas de oratória para interagir com quem está te ouvindo, isso é cansativo, é maçante, não é? Aí você vai precisar realmente de muita unção para que as pessoas continuem te ouvindo, como foi o caso desse sermão que eu acabei de citar de Jonathan Edwards. Mas caso contrário, é preciso que você interaja com quem está te ouvindo, de alguma forma, que você se movimente um pouco, que você faça gestos. Aquilo que você está lendo é transmitido para quem está te ouvindo pela sua fala, pelo seu semblante e pelos gestos que você faz. Então, oratória não é só falar com uma boa entonação, mas é falar com uma boa entonação, com uma boa dicção, com gestos adequados, com movimentos adequados. É importante você aprender tudo isso. Então você precisa falar bem, você precisa se movimentar bem, você precisa ter no seu semblante uma revelação daquilo que você está falando. Porque existem verdades que são ditas de forma tão sem graça que elas até parecem mentiras. Então, se esmere, procure aprender a fazer uma boa proposição, gaste tempo com isso, você não vai se arrepender. Mas pastor, eu vou sofrer muito para fazer isso vai me dar muito trabalho. Não, eu vou te dar aqui alguns passos rapidamente, não vou me deter muito tempo em cada um deles, mas que eu penso que podem te ajudar, pelo menos aqui no começo, até você, né, pegar o jeito, digamos assim, de como fazer uma proposição. Primeira coisa, e a mais importante, faça um estudo completo da mensagem ou da passagem em que você baseou a mensagem que você vai entregar. Lembrando que você nunca tem uma mensagem à procura de um texto, mas você tem um texto aguardando uma mensagem. Não é? Nenhum pregador que se preze tem uma mensagem e tenta impor essa mensagem a um texto da Bíblia. Não, ele tem um texto da Bíblia e do texto da Bíblia ele tira os tesouros que ele vai entregar para a igreja com a graça, a unção e a revelação do Espírito Santo. Então entenda isso. Tá? Então, primeira coisa, leia a passagem. Eu vou voltar. Eu citei aqui o texto de Gálatas. Tá, mas ao invés de falar tudo que o homem
semear, isso também colherá apenas, e de ler apenas esse texto, eu vou ler o texto todo. Eu vou ler o texto, vou entender, esse livro está falando de quê? Qual foi o objetivo do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta? Qual é a verdade da carta aos Gálatas? Por que Paulo enviou essa carta para a Galácia? Por que ele enviou para Corinto? Eu vou entender isso primeiro, porque se eu entendi isso, eu sei qual a proposição que eu posso mostrar para a igreja. Porque, irmãos, texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Todas as vezes que você não estuda o texto e prega a respeito desse texto, você está pregando sobre algo que o texto não está falando. E é daí que surgem as divisões, as seitas, as heresias. Você precisa estudar o texto e você precisa estudar muito bem o texto. Segundo, apresente a ideia do texto. Percebe? O texto que eu citei de Gálatas, tudo que o homem semear isso também colherá, não está falando de dízimo e oferta. Então, se você usa o texto para falar de dízimo e oferta, você está violentando o texto. Em nenhum momento Paulo está falando ali de dízimo e oferta. Não, o objetivo não é esse. Paulo não está falando disso. Então, eu não vou falar de dízimo e de oferta usando esse texto. Eu preciso apresentar a ideia correta, uma ideia exegética, né? E uma boa exegese. Terceiro, procure descobrir qual é a verdade principal que aquela passagem bíblica, aquele texto bíblico está mostrando. Como eu disse, você pode criar vários temas, mas se atenha ao que a passagem bíblica está te dizendo. Seja fiel à verdade da Escritura. Presta atenção. A palavra de Deus nos diz no texto de Isaías: porque a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Observa, é a palavra de Deus que não volta vazia, não é a do pregador. Agora, quando que a palavra do pregador não volta vazia? Quando o pregador está pregando a palavra de Deus, quando ele estudou o texto, quando ele entendeu a mensagem do texto, quando ele descobriu a verdade do texto e entregou esta verdade para a igreja. Aí, a palavra do pregador não volta vazia. Por que é do pregador? Não, porque é a palavra de Deus. Então, procure estudar com afinco até entender qual é a verdade que está naquele texto. E, em último lugar, faça uma aplicação direta. Não crie enigmas para a igreja ainda precisar tentar descobrir a respeito do que você está falando. Seja claro, seja claro. Eu quero falar sobre meditar nas Escrituras. Esse é um princípio para uma vida cristã vitoriosa. Pronto. Eu quero falar sobre ninguém está livre de colher as consequências das suas escolhas. Pronto. Entende? Então, seja direto. Seja direto. Não fique criando enigmas para que a igreja tenha que tentar entender sobre o que você irá falar. E, em último lugar, eu quero te falar como que você vai ligar a proposição ao sermão. Como é que eu faço essa ligação? Primeiro, eu quero te dizer que você precisa usar advérbios interrogativos. Você precisa fazer perguntas. Então você vai usar, por exemplo, por quê, como, onde, o que, quando. Você precisa usar algum desses advérbios. Você precisa aprender ali na sua proposição a colocar algum desses advérbios. Porque as pessoas precisam entender, né? O que fazer para ter uma vida cristã vitoriosa? Lá em cima você colocou isso como o tema da sua pregação. Aí lá na sua proposição, o que você disse? Meditar na palavra do Senhor todos os dias é um requisito para uma vida cristã vitoriosa. Como fazer isso? Entende?
Você precisa fazer uma pergunta. A sua proposição, ela tem que ter um desses advérbios. Eu preciso fazer a pessoa que vai me ouvir entender o que eu quero falar e perceber. Isso é inconsciente. Ela não vai raciocinar para fazer isso. Mas quando você faz a pergunta, ela naturalmente espera a resposta. E como ela começa a esperar a resposta, ela presta mais atenção naquilo que você está falando. Entendeu? Você ganhou a atenção dessa pessoa. Por quê? Porque você fez uma pergunta, ela não sabia a resposta e agora ela espera a resposta de você. Então ela vai ficar atenta a tudo que você vai falar, para que no final ela tenha a resposta da pergunta que você fez na sua proposição. Então, deixa eu te dar um último exemplo aqui. Vamos pegar aqui um texto de Lucas. Lucas 15. Então você leu lá Lucas 15, 25 em diante ali. Então vamos escolher um título. O farisaísmo ontem e hoje. Pronto. Ou o farisaísmo de hoje é o mesmo da época de Jesus? Não tem problema você fazer uma pergunta aqui também, tá? Qual que é o assunto? Quais são os aspectos do farisaísmo presentes na nossa vida diária? Esse que é o assunto. E aí você, lógico que aqui você está chamando de fariseu, não fariseu o cargo religioso, né? Mas fariseu, o irmão mais velho, né? Do filho pródigo, aí nesse texto que eu citei. E aí você vai colocar lá, você vai agora pensar, peraí, como que eu vou fazer uma proposição? Qual a pergunta que eu vou fazer? Qual a fala que eu vou criar aqui para eu atrair a atenção das pessoas? Então, eu diria, por exemplo, o Senhor detesta o farisaísmo. Proposição. Tá vendo? O quanto ficou clara? O Senhor detesta o farisaísmo. Agora, como que eu vou fazer a pergunta, essa oração interrogativa, usando um daqueles advérbios que eu te falei, para chamar a atenção dessa igreja? O Senhor detesta o farisaísmo, mas você sabe quais os elementos desse espírito de farisaísmo que Deus detesta? Viu? E agora? Agora eu vou montar o esboço ali do meu sermão e vou repetir isso. Então, primeiro, Deus detesta a justiça própria. É um aspecto de um fariseu, não é? Aí eu vou explicar nesse ponto. Deus detesta justiça própria. Segundo, Deus detesta uma atitude de desamor. Foi a atitude do filho mais velho. Terceiro, Deus detesta a hipocrisia. Não é? Porque aquele irmão sabia onde o outro irmão estava e o que ele estava fazendo e não se preocupou com ele. Não é? Lembram da pergunta? Agora vem esse seu filho que gastou o seu dinheiro com jogos e prostitutas. Ele sabia onde aquele irmão estava. Percebe? Você então fez, você tem um esboço pronto, não é? Você fez um título, você estabeleceu quais aspectos que você, os assuntos principais, né? O que você iria trabalhar naquilo. Você fez uma boa proposição, chamou atenção, uma proposição forte. Deus detesta o farisaísmo. Fez a pergunta, né? Quais são os aspectos do farisaísmo que Deus detesta? O zelo? Claro que não, não é? Então, agora você vai colocar lá, eu citei aqui 3 pontos, mas daria para fazer vários pontos, né? E aí, você fez uma boa introdução, explicou o que é um filho pródigo, né? Porque muita gente não sabe, muita gente acha que filho pródigo é o filho que vai embora. E não, né? Ser pródigo é gastar mais do que ganha. É todo o dinheiro que chegar até as mãos sair com a mesma velocidade. É isso, não é? Ser pródigo é ter coceira nas mãos em relação ao dinheiro. É isso que quer dizer pródigo. Então você explicou o que é pródigo. Você fez uma boa introdução explicando. Você fez uma boa proposição. Você estabeleceu ali os pontos que você quer falar. E agora? Você vai explicar. E agora? Agora você vai fazer uma boa conclusão. Pronto. Você tem um sermão simples, mas um sermão que pode ter certeza. As pessoas vão entender e elas vão mudar de atitude. Porque é para isso que nós pregamos. Bom,
eu espero que aqui nesse curto espaço de tempo eu tenha conseguido te explicar o que é proposição e qual a sua importância em um sermão. Se você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou me mande aí uma mensagem que eu vou te responder e vou fazer aquilo que eu puder para te ajudar a se tornar um pregador mais eficiente da palavra de Deus. Lembra do que eu disse na primeira aula? Nunca, nunca, nunca pregue sem buscar a revelação de Deus. Seja um estudante das Escrituras. Esse é o primeiro requisito. Depois, o requisito técnico. Mas tenha unção, porque vale mais ter unção do que ter muito conhecimento. Mas a unção não te exclui da responsabilidade de buscar conhecer mais. O próprio Senhor nos diz isso. Que o meu povo sofre, padece, perece por falta de conhecimento. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, marque aí também que você não gostou e faça o seu comentário. Nós estamos aqui para tentar ajudar a edificar o reino de Deus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.